bora lá, sem mais delongas, tá? A gente vai tratar aqui, basicamente, de dois temas, e atrelado sempre com derivativo. Falando um pouco aqui, basicamente, do que eu faço, eu sou trader em uma instituição financeira, sou de uma área comercial, então eu atendo um time de especialistas de investimentos, de 15 pessoas, 2 assistentes, um coordenador fora, né, um coordenador ali de trader, que é minha gestora imediata. Então, basicamente, eu trabalho com derivativos tanto para renda variável, que é o mais comum, é o core business do trader, né? A gente consegue realmente as instituições financeiras como um todo têm um investimento maior nas áreas de renda variável, que é uma área que apresenta, consegue entregar muita receita, tá? Então, também a gente vai falar um pouco de derivativos para a área de renda fixa, só que é uma área um pouco distinta. Então, a gente consegue também otimizar com alguns trades ali alguns papéis, mas quando a gente fala de derivativos de fato, o intuito aqui principal do tema, a gente vai notar que a gente tem um leque muito maior para abordar quando a gente fala de renda variável, tá? Então, basicamente, como que a gente vai seguir aqui? Vou fazer uma introdução rápida sobre o tema, não adianta a gente já ir para a prática direto. Então, tanto a parte de renda variável quanto renda fixa vai ter ali uma introdução para todo mundo ficar tranquilo e pelo menos tentar entrar na mesma página, e vocês podem ir me interrompendo aqui conforme eu for passando os slides. Então, a gente vai discutir algumas lâminas mesmo na prática, que é a ideia que o Germano aqui teve, né, para vocês alunos. Lâminas na prática e cases na prática, que é o intuito das aulas aqui que a gente vai fazer daqui para o final do ano. Então, bora lá, vou fazer uma introdução super breve, para a gente tentar se debruçar ali, principalmente, né, na prática mesmo, e para que vocês consigam fazer muitas perguntas ali no decorrer da aula. Então, aqui um slide super básico que fala um pouco, eu fiz alguns highlights de todos os slides, tá? A renda variável ações, né? Quando a gente fala de ações, a gente está falando de uma fração do capital de uma empresa. Tem risco, então, basicamente, vai ter ali um retorno incerto, porque depende de variáveis macroeconômicas, microeconômicas, depende de resultado da empresa. Então, quando a gente fala de uma ação, diferente de eu comprar uma debênture da Vale, a IPCA mais 6, que eu estou exposto ao risco de crédito da Vale, quando eu compro uma ação da Vale, Vale 3, se eu comprar a Vale hoje a R$ 65, que está negociando mais ou menos isso aí no pregão, aconteceu um Brumadinho parte 2. Amanhã a ação despenca, né? Ela vai cair 10%, 20%, vai estar amanhã nos 59%, 58%. No mercado à vista vai despencar. E o preço da ação é refletido ali intraday, né? Todos os dias. Diferente da renda fixa, que se eu tenho, a empresa tem caixa, tem fluxo de caixa para me pagar, eu vou receber lá meu IPCA mais 6, tranquilo, de boa, né? Vou seguir em frente. Então, em renda variável, a gente tem ações, ETFs, BDRs, fundos de ações e derivativos de ações, que vai ser a gente vai dar uma ênfase um pouco maior ali para derivativos na aula de hoje, e tem um risco maior comparado integralmente à renda fixa. Aqui entrando um pouco mais para a prática, o que eu quis trazer aqui? As tesourarias, diferente de um trader de varejo, como eu, por exemplo, que a gente vai operar ali para cliente pessoa física e vai fazer operações com derivativos para o João, para a Maria, para o Cláudio, enfim, para o cliente pessoa física de modo geral, as tesourarias também usam os derivativos para se redear, para se alavancar. Redear é uma palavra, basicamente uma palavra voltada à proteção. Então, sei lá, exemplo, a tesouraria E por isso também, só um ponto, né? A gente fala do famoso buy side e do sell side, é uma nomenclatura do mercado financeiro. Então, o buy side, basicamente, o research, né, a área de pesquisa do banco, a área de análise que vai falar assim, olha, Bradesco está valendo o preço justo de Bradesco, BBDC4,
é R$ 22 por causa disso, disso, disso. Então, é o sell side, né? Os analistas que vendem os relatórios. Essa famosa é a área ali que a gente tem acesso a esses relatórios. Então, nós, traders, pessoa física, a gente tem acesso a esse material. E tem também o time de research do buy side. O buy side é um time que eu não tenho acesso. Eu nem sei quem é, né? Eu não tenho acesso a essa pessoa, porque ela vai fornecer relatórios para os traders institucionais, que vão operar ali na mesa proprietária com dinheiro do banco. Então, o que eles fazem? Eles operam mãos infinitamente maiores do que eu opero ali 2, 5, 10 milhões, 500 mil, 100 mil, 50 mil na boleta, uma boleta extremamente maior, né? De 100 milhões, está redeado, está com uma posição de 100 milhões aberto, e está vendido, poxa, ele tá short ali, uma posição de 1 bi, 2 bi, 4 bi, então é uma posição, é uma cadeira um pouco diferente, e operando, né, com o próprio dinheiro do banco. Então, essa é a principal diferença. Um trader de varejo como eu, ele vai operar ali com o dinheiro de um terceiro, uma pessoa física. O trader de tesouraria, ele tem o chefe, que é o próprio banco, né? Então, geralmente, onde ali alguma posição que ele abra muito, ele não, assim, dificilmente vai conseguir abrir uma posição muito grande de alguma posição específica ali, sem estar muito bem fundamentado, né? Ele precisa passar, existem muito mais degraus ali de análise para ele ficar comprado, vou chutar aqui um exemplo, ele ficar comprado em Petro hoje. Ele tem uma posição, ele acha que, poxa, a mesa proprietária topou o risco, ele levou no comitê da tesouraria, o pessoal também topou, mas ele tem um step muito maior para conseguir abrir uma posição ali de 100 milhões com o dinheiro do banco comprado em vale. Estou nem colocando derivativo, tá? Só mercado à vista mesmo. Então, ele vai fazer a arbitragem entre mercados, ele tem ali, vai arbitrar, por exemplo, o mercado à vista e mercado futuro, né, o famoso spot, que vocês devem ter visto nas aulas aqui de CFP do pessoal, nosso aqui da escola, faz a gestão de risco e liquidez da carteira. Então, exemplo, o caixa do banco, ele não, o banco, eles também têm metas para rentabilizar esse caixa, né? Então, não é ali basicamente aplicar em 100% uma LFT, render 100% da Selic, acabou. Né? Então, eles têm estratégias também para otimizar esse tipo de coisa. E diferente do que muitos pensam, que eles não fazem nada, um exemplo, né? Pensa assim, um trader de tesouraria está com a vida ganha. É uma cadeira extremamente muito concorrida, óbvio, né? Porque você tem uma remuneração muito diferente. Geralmente começam a carreira de um cara desse começa ali no varejo e depois ele consegue ir para o institucional. Começa ali, por exemplo, na cadeira que eu estou hoje, vai evoluindo, júnior, pleno, sênior, para depois mudar para o institucional, porque ele vai operar com uma mão muito maior do que uma pessoa física, só que é uma cadeira muito mais sensível, tá? Imagina que se você abrir uma posição errada, você está demitido. Não é assim, igual posições específicas em bancos, né? Vou te aplicar um feedback aqui, porque o cliente reclamou e tal. Dependendo do quanto você perder de dinheiro, você é demitido no dia. Você não vai nem para casa empregado ainda, você já vai embora. É, então, é uma cadeira bem legal, trabalhar em mesa proprietária é bem interessante, mas é uma cadeira que você acaba trabalhando muito também. Então, poxa, às vezes eu conheço pessoas que trabalham lá e às vezes o cara não quer ir embora porque ele tem medo de o colega dele não, que está cobrindo ele ali à noite, ele chegou, sei lá, 7 horas da manhã no banco, 9, 10, 11 horas da noite, não foi embora ainda, ele está com medo de alguém não fechar a posição dele, entendeu? Algo assim. Então, os caras, eles trabalham de uma forma, com uma pressão infinitamente maior, mas é um trabalho legal. Tem pessoas que gostam, né? Eu acho interessante. E aí, eles também utilizam derivativos ali para operar, voltado ali para proteção e alavancagem, e também ali, pessoa física em geral, vai usar isso para se proteger ou para se alavancar. Aqui, como o varejo ganha dinheiro, um pouco mais da minha vida, aqui o que eu faço hoje em dia
Então, compra e venda direta de ações para clientes, ah, clientes que querem carteiras voltadas a ganho de dividendos, juros sobre capital próprio, operações com opções, lançamento de call para uma renda extra, comprar uma put de um determinado papel que ele tenha posição. A gente vai entrar mais no detalhe disso, fica tranquilo. Vou ponto a ponto aqui. Eu trouxe algumas operações para a gente ver e discutir. Fundos ETFs, então, às vezes tem clientes também para isso, que querem operar com carteiras de fundos, de ETFs, via carteira automatizadas. Isso geralmente o assessor, né? Se eu, estou na XP ali, eu sou trader, o assessor de investimentos vai conseguir tocar com facilidade. Se eu estou em banco, o especialista de investimentos vai tocar com certa facilidade. E também ele tem um bom trader, ele é reconhecido por um bom trabalho, com mais clientes operando com ele, fazendo com que o cliente ganhe dinheiro. Todo mundo quer no final do dia. A gente quer que o nosso cliente ganhe dinheiro, então eu quero que a Maria, minha cliente, ganhe dinheiro, que a boleta dela, ela aplicou 300k, vença daqui, sei lá, daqui 2 meses eu saia com ela, faça 330k em outra boleta. Eu não quero que ela perca, assim, perder é normal, tá? Faz parte do game e assim, estou fazendo isso há quase 5 anos já, faz parte do jogo, normal perder, mas muitos clientes deixam de operar. Então, imagina que a gente, né, para falar de previdência, todo mundo deveria ter uma previdência. Eu nem comercializo mais previdência, nem é meu módulo, mas assim, digo, poxa, aí muitos aqui vão saber até mais do que eu, mas basicamente, poxa, previdência cabe para todo mundo, para PGBL para bater ali no IR, PGBL voltado não apenas para fundo, né, mas para sucessão patrimonial. Então, previdência ali é um tipo de ativo que todo mundo precisa, mas o cliente de renda variável que quer operar derivativo é uma parcela pequena. Então, imagina, a cada 100 clientes eu tenho 5 que têm interesse em renda variável e eu tenho 1, 2 que querem operar derivativo. Então, imagina se essa minha margem de clientes ela vai diminuindo e eu tenho menos e menos e menos clientes para operar. Então, um bom trader é reconhecido, né, ele consegue ali galgar novas posições, ser promovido, depende, claro, depende da casa. Um trader que se entrega, faz muita receita, é o job, né? Faz parte do job description ali, mas que faça o cliente ganhar muito dinheiro, porque ele vai operar cada vez mais contigo. Isso é o normal, tá? Então, aqui, vamos passar. Eu trouxe 3 operações, né, pontuais aqui, para a gente discutir e entender um pouquinho melhor sobre como funciona cada uma dessas operações. Então, aqui peguei uma lâmina e a gente vai discutir isso aqui no detalhe. Aqui é uma straddle bidirecional com proteção especial, como ela é montada, como ela é vendida, para qual cliente, por quê, quando, como, o que eu faço, como eu abordo, mais ou menos nessa linha. Até aqui, vocês têm algum comentário, alguma dúvida ou tranquilo? A gente pode seguir. Tranquilo. Bora. Então, Tranquilo. bora lá, então. Então, aqui, basicamente, o que é uma straddle? A straddle, vamos lembrar sempre desse V aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. E a caneta, vamos pintar de verdinho aqui. Ó, a straddle, meu Deus, minha mão tá vendo que, ó, não tá absolutamente nada. Quer falar, Juliana? Pode perguntar. Ah, fechou aqui. Então, vamos observar esse Vzinho aqui. Esse Vzinho é basicamente o símbolo da straddle, né? Então, eu tenho um ganho na alta e também na queda. Pô, Gustavo, que milagre é esse? Eu quero pegar minha carteira aqui, eu quero fazer tudo de straddle. Alguma coisa tem. Como ela é montada, né? Para qual cliente? Se ela tem um ganho numa alta e numa queda, presume-se que é um papel que ele está um pouco incerto. Então, vamos supor, eu, Gustavo, cliente, tenho ali, sei lá, 1.000 quantidades de vale. Tem uma posição lá, vamos só arredondar valores, tem uma posição de 100 mil. Aí eu ligo para o meu assessor é a Juliana, que ela
pega e fala para ela, pô, Juliana, li aqui o relatório da XP, cara. Meu, vocês estão aqui com o preço-alvo de R$ 70, o papel tá meio assim, só que você não tô achando que pode estourar alguma coisa aqui, e vai dar ruim, mas eu não acho que vai dar ruim muita coisa, vai ser uma coisa mediana. Ele tá inseguro, tá incerto, tá com medo, mas também, ao mesmo tempo, não sabe que o papel não vai porrar, que não vai explodir. Esse cliente, por exemplo, o que ele poderia fazer, né? Tô aqui, o exemplo é BPAC, né? Então vamos falar de BTG. BTG ali, eu acho que o papel não vai puder parar de subir a animação. Animação? O que é animação, Suzana? Tem alguma animação? Não é contigo não, professor. Boa noite. É porque tem um legalzinho, uma palma batendo aí, e eu estou tentando ler, e isso atrapalha um pouco a aula, o andamento da aula. Obrigada. O estagiário. Reação, é reação. Pode falar, estagiário. É a reação do pessoal que passa na tela. Ah, é isso. Eu perguntei sobre isso também com a Suzana. Mas o pessoal entra, faz esse barulhinho. Tá. Então entra, sai da aula, vai fazendo barulhinho. Desculpa, tá? Eu Não é isso também não, é a sou. animação, é palma, é legal, e toda hora subindo, ó. Isso aí atrapalha um pouco a aula. Obrigada, Ah, isso. tá. Tá. Isso eu não estava vendo. Tá bom, então. Mas aí acho que é o pessoal aí. Então vamos continuar aqui. Basicamente, né, a gente estava recapitulando o tema. Pô, o meu cliente aqui tem uma posição de BTG, 1.000 quantidades, ou ele tem a posição, ou ele quer comprar. Então, o assessor, o especialista, que é o cara do relacionamento, foi lá, visitou ele e tal, e aí falou, o cara está um pouco incerto. Ele está incerto, aí o especialista só tem que ser ligeiro e falar assim, cara, eu tenho a solução para você. Tipo um papo de vendedor mesmo, é o que eu falo para os meus specs. Cara, eu tenho a solução perfeita para você. Porque, vamos lá, áreas comerciais, todos somos vendedores. Basicamente, poxa, eu vim de uma agência. A diferença é que você, pô, trabalhou na agência, você vendia um consórcio, tinha que abrir conta, dar determinado ticket, tinha, sei lá, meta de seguro, empréstimo, esse tipo de coisa. A gente que é trader, a gente também é vendedor, diferente do que as pessoas pensam assim, eu vou estudar aqui, mas olha, eu tô totalmente fora de vendas. Vendas não é para mim. Então, assim, áreas ideais para você são áreas que não falam com o cliente, como back-office. Mas aqui a gente vai falar com o cliente sim. Então, beleza. O cliente passou, estou inseguro com o tema, quero montar uma operação. Qual que é o ponto da Straddle aqui? A Straddle, a composição da estratégia está aqui no cantinho, ó, do lado aqui. A gente pode comprar o ativo ou usar a custódia e a gente tem três opções flexíveis. A gente tem a compra de uma call com barreira de alta, a gente vende uma call que vai dar o prêmio e a gente também compra uma put com barreira de baixa. Por que que a gente vende? Já vou te passar a palavra, Lucas, só um minuto. Por que que a gente vende uma call? Né? E por que que a operação ela tem três derivativos? Basicamente, operações de instituições financeiras de modo geral, vocês podem ver que a maioria absurda delas vai ter esta pequena linha aqui, essa maravilha aqui. Por quê? O cliente, ele não quer, a maioria dos clientes, ele não quer, ele tem a posição ali de 100 mil, ele não quer desembolsar nada além da corretagem, enquanto desembolsa, já desembolsa chorando, ou quer comprar ali ele quer comprar 100 mil quantidades de 100 mil reais de BTG, pronto, acabou. Ele não quer ter o desgosto de já, né, entrar pagando. Exemplo, tá? Vamos supor que ele só uma operação com opções só para proteção. Ele poderia ir lá comprar 100 mil de BTG e ir lá e comprar uma putzinha, né? Por quê? A call eu ganho com a alta do papel, se eu compro uma call. A put, se eu compro uma put lembra do gráfico lá, né? Que a aula do Germano, do Léo, do pessoal. A put eu estou ganhando para baixo, estou ganhando para a queda do papel. Então, esse cliente, quando eu vou ofertar uma operação para ele
ele basicamente as instituições financeiras, de modo geral, não é uma regra, mas elas fazem com que o cliente não tenha custo, desembolso de capital para a compra de opções. Se ele não tem desembolso, logo eu lanço uma call, eu tenho que lançar ela a determinado strike, né? Então, exemplo, o papel está R$100. Se eu lanço uma call para daqui 12 meses, como por exemplo aqui na operação, eu vou ter ali um strike, no caso aqui o strike está 62. Vamos supor que o strike, na verdade, seria 70. Só que aí, obviamente, né, tem o fizinho da instituição, né, para pagar a conta dos guri. Então, tem o fizinho da instituição que vai cair esse strike dessa minha opção para 62. Então, automaticamente, eu tenho que limitar a minha alta. Eu estou lançando aqui essa call, que ela que vai me dar o prêmio. Prêmio para quê, Gustavo? Porque esse cliente, ele precisa comprar essa lindíssima put, essa compra aqui, ele tá querendo, ele não está meio incerto, assim, não está num cenário que ele quer, basicamente, ali, ele não sabe para qual lado o papel vai, então ele precisa necessariamente ter esse valor de barreira aqui nessa put. E essa put, automaticamente, ela terá um strike, né? Um strike aqui, no caso desse exemplo, é 74% do valor da barreira. Então, o papel está R$100, o strike dessa put vai ser R$ 74,90, né? Quando ele paga proventos, todos os strikes das opções ajustam automaticamente para baixo. Por quê, Gustavo? Eu tenho um cliente aqui que me perguntou por quê. É simples, porque basicamente quando você faz a operação, a ação está R$100 e a sua barreira de alta é 62. Então, a barreira de alta da sua call, com spreadzinho da instituição e tal, ficou em 62. Podia ser 70, se fosse no zero spread, ficou em 62, beleza. Quando o cliente, eu recebo nessa determinada operação, por exemplo, papel pagou R$1 de provento, só para contar, ficar bem fácil aqui. Então, estava R$100, 99, o preço do papel, ele ajusta, né, de 100 para 99 no preço de entrada na operação, preço inicial da operação, porque esse R$1 vai cair ali na minha conta, seja de dividendo, de juros sobre capital próprio, qualquer coisa, e automaticamente o strike da minha opção, ele precisa corrigir, porque o meu valor de barreira inicial, o meu valor de entrada não é mais os R$100, são apenas R$99. Então, aí, automaticamente, o meu strike de cima vai para R$160,38, porque eu aplico esse 62 da minha barreira de alta em cima de 99. E, no caso, o strike da put também, da barreira de baixa, também ajusta para baixo. Calma que ainda vai ficar mais claro. É muita informação de uma vez só. Vou passar a palavra para o Lucas, já eu vou falando mais. Fala aí, Lucas. Professor, boa noite. É só uma dúvida, não sei se é a mesma estratégia. Eu trabalho no Safra, não sei se você conhece um pouco das estratégias lá, e lá a gente chama de Collar King, bidirecional. É a mesma estratégia da Straddle ou não? Não. A gente vai falar de uma Collar Knock-in, é a próxima, tá? Inclusive, Ok. É um pouco diferente, tá? As opções em si são diferentes. A gente tem... Quando a gente vai falar desse tipo de operação, vocês vão notar que a grande maioria, o cliente vai se beneficiar. É impressionante isso. Claro que, cara, vamos lá, se a gente comprar uma put, assim, eu vou falar uma aula bem na prática mesmo, né? Cara, dá muito mais receita fazer o cliente, por exemplo, o cliente tem lá R$1 milhão. Eu vou comprar só uma put para ele. O cara quer só uma put spread, no valor de 50k, porque ele acha que vale e vai cair. Pô, dá muito mais receita, só que dependendo do strike para dar exercício a essa opção e do spread aplicado, o cliente, quando ele compra só uma ponta de um derivativo, ele pode perder tudo. E aí entra uma nuance que as instituições financeiras, as grandes, né, aí Itaú, Safra, BTG, não, BTG não, BTG, não que não é grande, tá? BTG entra numa outra seara ali, um pouco mais competitivo ali com o XP, né? Ele sai dessa pegada das instituições grandes que tem um zelo absurdo pelo cliente e elas não querem atacar esse tipo de operação. Mas quando a gente compra uma put só, então, sei lá, o cliente, o
o senhor João chegou na agência hoje lá, vai falar contigo, aí ele fala assim, pô, cara, meu, tô pessimista com o BTG, acho que o papel vai porrar para baixo. Aí o trader, né, trader ligeiro já vai falar assim, opa, vou vender uma put spread para esse cara, vendo lá, um exemplo só, tá? 100k. Aí o spread, quando a gente vende uma put spread só, ele é bem maior. Então, a gente consegue, porque não é uma operação que o cliente já está disposto a desembolsar esses 10k, então ele sabe que ele pode perder. O spread dessa operação não é 2, 3, 4, 5%. O spread é 20% na testa, assim, entendeu? Só que automaticamente, se o spread está sendo alto, alguém está pagando essa conta, né? Então, basicamente assim, para dar exercício a essa opção e, pô, ficar legal mesmo, pega aí, tá? Pega um exemplo aqui bem na prática mesmo. Pega aí, vale 65. Pô, aplicou de spread aqui para comprar uma put seca, uma put spread, uma put a penin, meu, 20%. Para dar strike essa opção, estou colocando aqui nem custos adicionais, estou colocando só o spread mesmo. Para dar strike essa opção, o papel tem que derreter para 52. Aí, em quanto tempo? Ah, não sei, tipo em um ano, vai, um exemplo, um ano. Depois que o papel derrete para 52, a cada R$ 1 que o papel baixa, ele vai ter um ganho super alavancado. Então, a cada 1 centavo, na verdade, tá? Mas R$ 1 é só para arredondar, assim. Então, um exemplo, o papel caiu, estou falando que o strike aqui dessa opção vai ser 52. Estou falando de uma operação, uma put spread. 52, caiu para 51. Vou só, claro que a gente precisa cotar o derivativo, mas só para arredondar. Caiu de 52 para 51, eu não vou ganhar, vamos supor, uma posição de R$ 100.000, 65, ele vai ter 1.538 quantidades. Eu não vou ganhar 1 para 1, eu vou ganhar 1 para 10. Então, o papel caiu lá de 52 para 51, R$ 1, vezes 1.538 quantidades. Então, eu estou ganhando R$ 1.538. Pô, quanto que o cliente recupera o capital? Você acha que já, mesmo o cliente ganhando 1 para 10, né, da queda do papel, o cliente começa a recuperar o capital com o papel caindo a partir de 6,50, se meu cálculo de cabeça não tô meio biruta, mas assim, a partir de 6,50, R$ 7, começa a fazer bastante sentido esse 1 para 10. Então, às vezes, a instituição financeira, aí às vezes a gente se pergunta assim, pô, por que as instituições financeiras não atacam esse tipo de operação? Porque aqui, pelo menos, imagina, né? No Brasil, a gente não tem um apetite tão grande a risco. E aí, por quê? Linka com o cenário macro que a gente aprende lá com o Ronaldo, com o Germano, com o Léo, e aí vem um doidinho aqui falar de derivativo para vocês. Pô, o cliente não quer correr esse risco, cara. Por quê? Porque ele tem a taxa hoje em 15%. Então, o que ele quer saber se que vale vai cair de 65 para 50, 46, para ele começar a fazer sentido esse desembolso de 10k? Que é nada, entendeu? Não tem sentido. Aí, por isso que as instituições financeiras gostam muito desse tipo de operação, assim, pô, ganho alavancado numa alta, numa lateralidade, porque para o varejo, para a pessoa física em geral, essa operação faz muito sentido. Porque, meu, olha só, tipo, vamos pegar aqui e voltar esse raciocínio aqui para essa operação de BTG. Meu, o cara tá lá, né? O papel tá 50 igual no pregão. Tá lá, pô, cara, se subir 62, o BTG nunca, assim, tá negociando em máxima histórica, né? Meu, se o BTG subir 10, eu vou ganhar 15. Isso no período de um ano, né? Então, porque eu tenho as minhas opções aqui e tal, não vou entrar mais no técnico, vou entrar assim, como que a gente vende agora, mas já volto pro técnico da coisa. Mas você vai falar assim, ó, se BTG subir 20, você ganha 30, se subir 10, você ganha 15. O senhor João, lá, que ele compra ações que o filho dele falou para ele que ele viu um vídeo no YouTube do Primo Rico. E aí, por exemplo, pô, se o papel cair 15, eu estou integralmente protegido e ainda vou ganhar 1 para 1, e, pô, o meu risco aqui é basicamente o papel, ele despencar mais que 25, eu vou ter ali um pequeno custo da minha put ali, basicamente que ela bateu barreira, eu vou ter que desembolsar um pequeno percentual no valor de 100 mil,
eu encartero o papel, seguro o BTG até ele voltar para cima, ou, por exemplo, BTG caiu 30%, sei lá, a posição está 100 mil, caiu para 70 mil, tá R$100, cai para 70. No final, eu deixo essa posição ser exercida, deixo venderem a minha posição, e aí, no pior cenário, eu compro outra. Eu compro de novo. Então, assim, para a instituição, é muito mais o quê? Mais tranquilo também indicar esse tipo de operação. Não é igual uma operação de uma put ou uma call a seco, né? Claro, pelo menos na instituição financeira que eu faço parte hoje, que eu trabalho, o trader tem que fazer a ligação gravada, todas as instituições têm o seu controle, tem colegas que estão na XP também, e as ligações de traders sempre são gravadas, sempre, todas, mas as operações em si que fazem mais sucesso no varejo são essas aqui, straddle, strangle, collar, fence, esse tipo de operação faz sentido porque a gente já atinge um público muito pequeno. Então, de 100, a gente tem lá 10 clientes que querem renda variável, 5 que querem derivativos, e, na verdade, a gente tem um que é aquele cara, que, eu tenho um cliente assim que o cara tá perdendo 2 milhões de opções, com perda, com operações que ele fez sozinho, com opções, e assim, cara, nem aí a gente tem esse tipo de cliente que gosta dessa operação com mais risco, só que com uma possibilidade de retorno muito mais alavancada, não é 1,5 vezes, não é um ganho é um ganho de 1 para 1 numa pequena queda. A gente tem esse tipo de cliente, mas hoje, com um CDI de 15, como vocês devem ver ali, acompanhar o mercado, ver nas aulas com os outros professores, a gente tem pouco apetite para esse tipo de operação. Logo, se a gente focar nesse tipo de operação, em mesas, a gente não vai literalmente sobreviver, né? Então, essas operações aqui, elas também possibilitam resgate antecipado. Então, assim, exemplo, você faz uma operação dessa para o seu cliente, então, comprei ali os derivativos, comprei as ações, e ela está negociando a 150%, 160% do CDI. Pô, o cliente vai se sentir super, super prestigiado de você ligar para ele e falar assim, olha, a gente aplicou 100K, mas a ação teve uma alta forte, a gente vai zerar isso aqui para você, pô, você vai ter um de 2K nos derivativos, só que você vai ter um crédito de 15 mil reais nas ações, que isso aqui vai te dar 160% do CDI. Pô, Gustavo, que legal, cara, 160, ganho aqui sobre esses, um exemplo, 10 mil de lucro que você teve, lucro, né, fora custos ali, você vai pagar só 15% de R, essa operação a gente fez em 3, 4, 5 meses. Então, a gente que é trader tem que fazer esse trabalho, quando o mercado ajuda também, que a gente depende disso, e a outra ponta, né, seja o gerente, seja o especialista, ela se sente super feliz, porque, assim, o cliente da outra ponta ali que está do outro lado, ele quer ganhar dinheiro, e, assim, no final do dia, a gente quer concentrar patrimônio do cliente aqui na instituição financeira que ele opera, e quer fazer mais negócios com ele. Então, todo mundo fica feliz. Agora, numa operação de maior risco, se o cliente não entende muito bem aonde ele está entrando, pode acabar com um relacionamento talvez de muitos anos. Então, por isso que, por exemplo, essa operação aqui, que o cliente, não estou falando que ela é segura, tá? Segura é colocar em renda fixa, aplicar em CDBDI, em LFT, mas ela é algo mais tranquilo, principalmente para aquele cliente que tem um pouco de medo de operar ali com derivativo. Claro que, aí vou ressaltar aqui alguns pontos. Esse tipo de operação pode sim ter chamada de margem. Então, tá aqui nesse quadradinho aqui, ó, que eu estou fazendo um risquinho de verde. Então, esse tipo de operação pode ter chamada de margem. O que é chamada de margem, Gustavo? Meu cliente tem lá 1.500 quantidades de BTG. E aí ele não tem mais nenhuma posição em corretora. Vamos traçar um cenário hipotético aqui na cabeça. Ele tem as 3 opções ali, sossegadinho, ele comprou, e acontece tudo automático, tá? O cliente não precisa entrar lá, o robô faz ali a compra, a gente só manda a formalização. Em todas as instituições funciona dessa forma hoje, né? Manda a formalização, seja por e-mail, seja por aplicativo, depende da instituição, ou o trader grava a ordem na linha e ele faz a compra, o cliente não precisa ir lá
comprar uma put, comprar uma call, até porque, já linkando outro ponto, a negociação no secundário disso aqui, de opções flexíveis, é via mercado de balcão, então é diferente de você comprar uma opção vanilla. Então, estou vendo aqui, sei lá, BPAC 38 ETH 25F, sei lá, alguma coisa assim. Essa opção pré-determinada aqui é uma opção de tela, né? O cliente em si, ele não consegue, sozinho, com opções vanilla, montar esse tipo de operação. Esse tipo de operação ali, que vai ter um vencimento casado de todas as opções para casar e entregar ali o cenário de proteção, de ganho na alta alavancado, certinho, bonitinho. A gente só consegue fazer esse tipo de operação hoje no Brasil via mesa. Então, você precisa de um trader, um patrimônio ali para fazer esse tipo de operação. Que eu estava falando anteriormente, que aí já linkou com o assunto das opções flexíveis. Esse tipo de operação pode ter chamada de margem. O que é uma chamada de margem? Poxa, é muito simples entender. Eu tenho ali 1.500 quantidades de DPAC e eu tenho ali uma operação que eu apliquei 100 mil reais. A ação explodiu. Ela saiu de 100 para 63 reais. Então, a minha call, vamos supor que ela não distribuiu o provento, tá? Só para a conta ficar fácil. A call bateu barreira, essa call aqui, ó, essa venda de call, ela tem a minha barreira acionada, então, basicamente, essa operação, essa minha call comprada aqui, ela vira pó, e a call vendida, basicamente, eu só vou conseguir entregar ela no final da operação, no máximo pelo preço de exercício. E aí, por exemplo, essa operação minha, ela bate barreira nessa pré-determinada operação, e aí a B3, todo dia, ela tem o que vocês estudam lá na certificação, né, que a gente estuda, na verdade, eu também já estudei, já fiz, que é o ajuste diário, em mercado futuro, por exemplo, e em mercado de derivativo de modo geral. Tem um ajuste diário que é basicamente o seguinte: a B3 fala assim para a corretora, liquida essa posição do Gustavo de 1.500 quantidades de BPAC e me fala o quanto que ele tem hoje de débito. Então, bateu barreira a call, eu não estou ganhando dinheiro, né? Não estou ganhando mais o ganho alavancado, só que o meu papel está subindo 70% e eu estou travado num ganho de 15%. Faz uma conta rápida, né? Então, eu estou com um déficit aqui para cobrir de 55%. Vamos colocar 55 mil, né? Vamos colocar que o papel é 100 e a operação foi no notional de 100K. Eu estou num débito de 55 mil. Esse débito, a B3, ela coloca o papel, quando a gente faz esse tipo de operação, em garantia, até para que ele seja vendido no final. Já vou te passar a palavra, Breno. Ela coloca esse papel em garantia, mas talvez eu possa precisar de uma pequena margem adicional. E aí a gente sempre fala para o cliente ali, para sempre ter um recurso em LFT, alguma coisa do gênero, para não ficar chamando margem em dinheiro na conta do cara. Então, assim, às vezes o cliente ele não quer mais fazer esse tipo de operação, porque, em um belo dia, por exemplo, eu tenho várias operações de NVIDIA, por exemplo, vocês devem ter acompanhado o papel, bateu barreira de alta e está chamando margem na conta. Então, a gente precisa voltar com esses clientes que se incomodam ali, por exemplo, um dia chama R$ 1.600 na conta, o cara aplicou 100K. Aí, no outro dia, chama 2,5 pau, no outro dia, 5, no outro dia, 6, no outro dia, 1.000 de novo. Aí, a B3, basicamente, isso, é o que a Suzana falou. Esse valor de BPAC, essas 1.500 quantidades, não são suficientes mais para cobrir, mesmo sabendo que, no final, se o cliente levar até o final, ele vai ali ganhar esses 15%, como nessa operação. E aí, por isso que a gente compra, geralmente, LFT, que o deságio é muito pequenininho, né, de 0,1%, então, uma quantidade de LFT está R$ 17.700, aproximadamente. A gente compra essa uma quantidade, a B3 reconhece no D+2, D+3, no D+4, a margem que foi debitada desse cliente já devolve. Então, esse cliente já não tem mais a preocupação. E aí, o grande ponto é que quando o cliente nunca fez esse tipo de operação, bate barreira de alta, chama a margem, o cliente geralmente fica bravo, né? Assim, pistola da vida,
porque ele acha que é taxa, e não é taxa. É basicamente a B3 falando assim, olha, preciso de um pouquinho mais de margem aqui, cara, você não tem mais nenhuma outra ação que eu consigo alocar como garantia, cara, eu vou debitar da sua conta. Você não tem um CRI, um CRA, uma debênture que eu consigo alocar em garantia, cara, eu vou debitar da sua conta. E assim por diante, tá? Geralmente, operação estruturada com derivativos, o ideal é que o cliente ou tenha uma liquidez ali, uma reservinha de emergência, para poder comprar uma LFT, caso seja necessário, ou tenha um portfólio grande, assim, um portfólio bacana de ações. Não é o ideal para o cliente que, poxa, eu vou comprar ações pela primeira vez aqui e já vou entrar numa operação com derivativo, mesmo que seja com proteção, ganho bidirecional, esse tipo de coisa. Pode falar, Breno. Pode. Professor, boa noite. Boa Me ouve noite. bem? Tudo ótimo, e você? Beleza, tudo certo. Então, eu acho que eu vi aqui o documento que você apresentou aí na tela, né, dessa Straddle. Então, eu trabalho aqui no Ion tem 2 meses só, e um grande desafio aqui do nosso escritório está sendo a venda de estruturadas, né? É um assunto recorrente e a gente está precisando aumentar aqui, né, os clientes, né, que são adeptos aí a esse tipo de operação. E eu tenho aqui estudado aos poucos, mesmo na correria do dia, né, que você aqui conhece um pouco lá para poder entender os milhões de produtos que a gente tem e clientes para atender. Eu fiquei interessado em um que chama Gold 11. Então, eu queria saber se você tem o conhecimento sobre esse produto. Especificamente a um que fala que tem um ganho garantido de 15% ao ano, né? E, se eu não me engano, a operação é de 10 meses, né? Então, eu achei ele interessante porque, no meu caso, eu sou especialista à mesa, então são clientes que às vezes são um pouco mais receosos a entrar nesse tipo de operação, e achei bem bacana poder oferecer para ele 15% garantido, que é esperado até que seja maior do que a Selic, né, do próximo ano aí, devido à espera do corte de juros. Então, eu queria entender aí da sua parte como que o banco faz esse tipo de operação, né, garantindo um retorno tão bacana, né, para a gente poder oferecer para os clientes, mesmo que ele poderia ganhar muito mais. Mas às vezes o cliente só quer garantir, né, e já é um ponto super legal. E por que que não tem tantas operações desse modelo, né? Às vezes a gente se vê só protegendo ali uma queda igual está aqui, com uma barreira específica, ou uma alta até um certo ponto. Então, eu queria entender um pouco mais disso aí para quem sabe poder aplicar aí já nos próximos dias. Boa, show de bola. Gostei muito de saber que você trabalha lá também. Pô, sucesso para você. Tomara que. Depois me fala quem é seu trader, seu escritório, pode me mandar Teams lá que a gente bate um papo. Show, obrigado aí. Tamo junto. Mas respondendo a pergunta agora, a operação de Gold 11 conheço, né? A gente tem a Straddle, que é a Straddle mesmo que a gente tem lá, como que a gente monta, vou te responder. E a gente também tem a operação de Gold 11 via collar knocking alavancada, que é basicamente uma put sem strike, né? Embaixo. Então, essa put, essa aí eu tô, né? Tá fazendo bastante sucesso no meu escritório, mas eu vou te responder especificamente dessa de 15%. Então, basicamente, é o mesmo racional desta operação aqui. Só que o que acontece? Qual derivativo, e aí isso vai variar de ativo objeto para ativo objeto, eu não consigo te cravar aqui. Por exemplo, pô, Breno, ó, toda operação que você fizer uma straddle, a barreira ali, o ganho mínimo para o cliente vai ser 10%. Não tem como, porque o derivativo em si, ele é precificado por alguns fatores, né? Então, quando a gente olha lá, a gente tem um determinado derivativo ali na carteira do cliente, ele fica sendo precificado por alguns fatores. Eu não sei se seu trader já conseguiu te explicar, dedicar um tempo ali, mas basicamente ele é precificado pelo delta, pelo vega, pelo teta, pelo gama e pelo rho. Ô, Gustavo, falou grego para mim, traduz aí. Que é a fórmula lá do Black-Scholes, tá? Que é quem vai precificar uma opção. A ideia aqui é mais falar da prática, mas eu vou puxar um pouco só para o teórico e já volto rápido para a prática. Vamos lá. O delta, ele mede a sensibilidade do preço ele mede a sensibilidade do preço da opção
em relação a uma mudança no preço do ativo. Então, um exemplo, um delta de 0,5, por exemplo, significa que para cada R$ 1 de variação do preço da ação, eu vou ter uma variação na opção ali de 0,5. O Vega, calma que você vai entender, calma, é só eu vou te responder a pergunta do Gold 11, como que chega lá, mas você vai entender porque tem que citar as gregas, tá? O Vega, ele mede a sensibilidade do preço da opção a mudanças de volatilidade implícita em um ativo, que é basicamente a volatilidade é uma variável ali chave que a gente tem na precificação, né? Volatilidade, vol. Então é assim, exemplo, Vale hoje tem uma vol de 2%, Vale hoje está com uma vol de 1%. Por isso que até as barreiras da operação, você vê lá e seu trader deve te mandar, você fala assim, pô, eu ofereci ontem, a barreira estava 36, hoje está 33. Por quê? Por causa do nosso querido Vega, né? A vol implícita ali da opção. Tem maior chance do preço, porque assim, quando eu tenho um aumento da volatilidade, geralmente aumenta o preço da opção. Então, a opção ela fica mais cara, porque há uma maior chance do preço do ativo atingir ali um nível extremo. Então, um exemplo, comprei ali, fiz a operação num dia que o Gold está R$ 20. E aí a minha barreira é 10%, 22. Poxa, se eu for fazer amanhã o preço do Gold subir para 21, a instituição financeira, pelo menos o Itaú, ela é bem justa. Ela não quer trabalhar, por exemplo, o Itaú poderia muito bem manter a mesma barreira, né? Manter a mesma barreira e, né, o spread dos guri ia lá para cima, mas o Itaú é sempre muito pró-cliente, né? Uma instituição muito, muito, muito pró-cliente. Então, pô, o preço do papel subiu de um dia para o outro, então, saiu de 20 para 21. Então, a chance de bater os 22 ali, os 10%, que era 10% ontem, é muito maior. Pô, vamos melhorar essa barreira para o cliente, não vamos colocar a FII aqui para dentro da casa, né? Vamos trabalhar ali num FII de 2, exemplo, tá? Alguma coisa assim que esteja sendo trabalhada. Então, de um dia para o outro vai variar a barreira. O θ é a sensibilidade do preço da ação em relação à passagem do tempo, né? É um decaimento temporal que a gente tem, é o fator tempo. Então, exemplo, às vezes você fez uma operação estruturada, seu trader falou ali, pô, Breno, fiz aqui, ó, aí o papel subiu 10% de um dia para o outro. Aí você vai contar, você fala, pô, mas o meu cliente está saindo com menos 20%. Por quê? É que a operação falta 11 meses para vencer. Então, assim, a função θ, pô, mas esse dinheiro fica para o banco? Não. É basicamente quando a gente cota o derivativo, tá tomando ali, né, na tarraqueta muito forte, tá tomando na cabeça muito forte. Então, opções que têm, em geral, um θ negativo, significa que elas perdem valor com o passar do tempo. Aí a gente tem o gama, que mede a taxa de variação do delta em resposta a uma mudança no preço do ativo subjacente, que é a aceleração do delta, que a gente conhece em mesa, normal, que a gente chama de aceleração do delta, e o Rho, que ele basicamente mede a sensibilidade do preço da opção em relação à mudança na taxa de juros livre de risco, a Selic, tá? Beleza, agora eu vou responder sua pergunta. Falei do como cada opção, cada derivativo, qual put é precificado, né? Falei, tá certo, tá tranquilo. Então, beleza. Quando eu olho lá como que a instituição consegue entregar esse ganho mínimo esse ganho mínimo garantido, você deve notar que essa put, por exemplo, nessa operação que se bater a barreira de alta, o cliente leva 15, você vai notar que essa put ela tem strike. Dá uma olhada amanhã. Por exemplo, diferente da próxima operação de proteção total ou aquela que o cliente leva no mínimo um ganho mínimo de 4%, que, por exemplo, no meu escritório a gente até tá comercializando bastante, está fazendo bastante, graças a Deus. Essa que se bater a barreira de alta, o cliente tem um preço de exercício da call nos 15, que ele vai ganhar acima do CDI no período, ela tem uma barreira de baixa na put. A put tem uma barreira de baixa de 15%, você vai notar. E aí você vai notar,
Gustavo, eu olhei lá no site do banco, na prateleira, meu trader me mandou, e o spread é o mesmo. Então, por que eu faria uma ou a outra, né? Então, por que eu faço uma operação que a instituição, respondendo a pergunta direta e reta, como que a instituição consegue te entregar esse ganho mínimo de 15? Basicamente limitando a sua put. Então, a sua put ficando limitada ali numa barreira de 15% para baixo, o cliente não estando protegido, literalmente aquela ideia de que em economia, mercado financeiro, não existe almoço grátis, né? Se eu tenho uma barreira de alta, se eu não me engano, está beirando ali os 30 e poucos por cento, e eu ainda entrego para o cliente, se bater essa alta 15, né, dentro do período de 10, 12 meses, mais ou menos, eu automaticamente, essa call, que é a vendida, eu não consigo financiar uma put sem strike embaixo. Então, eu preciso de uma put com strike. Então, eu preciso financiar essa put que vai ser cara também, né? Uma put sem strike, ela é caríssima. Imagina que ela é caríssima. Então, para a instituição fazer uma estrutura de opções sem custo, fica mais caro, entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, no caso aqui nosso, que a gente está lá na instituição, tem a Gold 11 via Straddle e via Collar Knock-in alavancada, proteção total. Qual é melhor? Não tem melhor. Parece aquela frase do economista clássico, né? O que você acha da Selic? Pode subir, pode cair ou pode manter. Mas é que realmente mesmo não tem melhor. Assim, o cliente que está inseguro, mas acha que o ouro não vai cair tanto, pô, excelente a Straddle. Ele acha que o ouro não vai porrar para baixo, não vai corrigir lá embaixo, beleza, a Straddle é muito bom. Por quê? Se porrar para cima, bater alta, ele vai levar 15 ainda, né? Muito legal, muito bacana. Ele está um pouco mais, com uma visão um pouco mais moderada, positiva sobre o ouro. E o cliente que está assim, pô, o ouro já está esticado, cara, mas eu queria ter uma posiçãozinha aqui na minha carteira, pô, faz sentido para mim. Para esse cara, proteção total via Gold 11 Collar Knock-in alavancada. Porque se o papel subir até determinado percentual, que seja 20, 30, 40%, essa call, que tem uma barreira baixa, tá? Porque ela me dá um preço de exercício dessa call é 4% nessa outra operação, que eu já vou mostrar à frente aqui, mais ou menos como que ela funciona. Essa outra estrutura, ela me dá ali um prêmio baixo, né, se bate a barreira de alta, que é os 4%. Logo, se ela me dá o prêmio baixo e a instituição quer trabalhar nesse spread médio ali de 3, 4%, por exemplo, vai notar que o spread é o mesmo de ambas as operações. Se ela me dá um preço de exercício baixo, e aí, falando da estratégia comercial, né? Como que a gente tem levado para os clientes? Por exemplo, falando para o ouro está super esticado, faz sentido você ter uma posição, só que, se ele empurrar para baixo, você leva próximo da inflação do período, que é 4%. Inflação projetada é de 5, 5,5%, você vai levar 4%. Tudo bem? Os clientes adoram, porque eles falam assim, cara, eu quero entrar em ouro, mas eu quero ter uma proteção. E esse cliente que entra na Straddle, por exemplo, ele tá, assim, se ele entra nessa operação, ele acha que o ouro vai subir. O outro, né, o cliente que compra, por exemplo, a Collar Knock-in, alavancada, com proteção total, ele tem ali, ele acha que o ouro está um pouco esticado já. Então, assim, não sei se eu fui claro, tentei trazer as duas operações que a gente tem na casa e como que a gente pode levar para o cliente. Então, o cliente está mais positivo para o ouro, você pode vender para ele, cara, tem um jeito aqui que, né, meu trader pode te explicar, e você vai ganhar, assim, se o ouro porrar para cima, no mínimo 15%, um pouco acima do CDI você vai levar. Cara, infelizmente, se cair, você tem uma proteção aqui até menos 15, menos 10, menos 20, depende do dia, né? Só que, e aí você vai ficar comprado no ativo objeto. Seus derivativos viram pó, e aí no final você pode sim ter perdas, tá? Então tem que deixar claro para o cliente. Se o strike da put for atingido, ele pode sim ter perda. Mas eu tenho uma operação aqui que se o ouro arregaçar para baixo, de qualquer forma, cara, você leva 4%. O que você prefere? E aí os clientes, o cliente vai te falar, né? A gente, é o que eu sempre falo para o meu time de spec, né? A gente não tem que ter um viés para levar para o cliente. A gente leva todos os produtos, se precisar até. Mas o cliente em si, ele vai se sentir, pô, super atendido, porque os caras têm uma operação de ouro visando uma alta moderada e se bater, cara, eu levo acima do CDI e, os caras têm uma operação também
visando um cenário de dor de barriga assim no ouro, que o ouro caia, que eu levo próximo da inflação. Eu não sei se eu consegui responder todas as suas dúvidas, mas, por favor, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Cara, sim, ficou bem claro, deu para entender em relação a todas as duas opções, né, que você trouxe aqui para gente. Eu só não entendi a parte do Gold 11, dessa parte dos 15%, né? A gente não teve muito tempo para poder ele explicar, porque ele estava com foco em outras coisas, mas eu entendi que ela tem uma alta e que se ultrapassar, ele garante 15%, e a parte da queda é que não ficou muito claro para mim. Ele, então, também tem ali uma barreira e que ele pode perder, né, e ficar só com os ativos, certo? Na verdade, não, depende do que ele vai escolher. Se ele quiser o resultado dos derivativos, ele pode ficar com o ativo, Gold 11, desvalorizado na carteira. Sim, Aham. e aí isso pode mudar depois no final o trader tem a possibilidade de mudar. Só que o normal, até para que não ocorra uma possibilidade do cliente ter um débito, e o cliente, quando tem débito das opções, ele fica maluco de raiva, que é complicado o cliente entender ali uma call, uma put, por que você está tomando débito. Geralmente a gente sempre coloca para vender, né? Tanto as ações quanto os derivativos. Então, sim, se ele aplicou 100 mil reais nessa operação, nessa straddle, a barreira de baixa gira em torno de 15% no dia. Então, comprou a 22, o papel caiu, puxou ali para 18,69, 18,68 um dia, já era, entendeu? Ele aplicou 100 mil, aí ele vai participar da variação do ativo. Então, se o ativo no final tiver 18,70, vai vender por 18,70. Se tiver 15, vende por 15. Se tiver 22, vende por 22. Não tem, o ponto é não tem o almoço grátis, porque como eu tenho um preço de exercício altíssimo na minha call, né, ela está me entregando acima do CDI no período, automaticamente essa put, ela fica com a barreira bem curtinha, entendeu? É isso. Entendi. Obrigado. O Gustavo, Pode perguntar. Fala, Lucas. eu não sei se o contexto mais adequado, mas gera muitas dúvidas, né? Claro. Opções, elas trazem muita... Eu me ligo muito no operacional, né? Como você estava explicando ali da chamada de margem, do ajuste diário, enfim. Eu já fiz para mim, né, uma vez, acertei a mão, mas confesso que eu tive que anotar tudo, assim, todos os detalhes do prêmio, tudo. Mas eu dou o exemplo para o meu cliente de que é como se ele estivesse comprando a ação com um elástico pregado na parede. Você prega ali a garantia no elástico, num prego, e aí ele trava aquele elástico. Se esse elástico esticar muito para alta ou para queda, ele volta para o preço original. E os clientes têm ficado assim, pelo menos nessa associação, eles compreendem. Por que eu não ganho se o ativo subir mais que isso? Não, porque você tem a garantia daquele elástico pregado na parede. É legal, comercialmente assim, não tem certo e errado, Lucas. Você tem todo vocês, né, geralmente que estão mais no front ainda com o cliente, que, visita o cliente, sai, vai tomar um cafezinho ali. Cara, às vezes vocês entendem o cliente muito melhor e vocês têm essa capacidade, né? A gente que é trader, a gente tenta, né, que a gente precisa levar a operação para vocês, né, para, a gente conseguir comercializar, mas às vezes a gente acaba sendo técnico demais. Então, esse exemplo do elástico, assim, fantástico, eu achei muito legal mesmo. Pode falar, Breno. Levantou a mão de novo? Breno. Acho que foi sem querer aqui, vou baixar aqui, valeu. Boa. Então, basicamente, só para a gente discorrer mais detalhes sobre operação com opções, então, há possibilidade de resgate antecipado a valores de mercado. Neste caso, os resultados podem ser significativamente diferentes dos descritos. Deixa eu pegar aqui. Dos descritos anteriormente. Então, entra naquele fato que eu expliquei aqui para o Breno agora, galera. Entra lá o fator θ. Para o cliente, assim, o que eu falo, tá? Claro, tem um cliente que a gente atende gestor de fundo, aí a gente precisa falar
o técnico da coisa, até para ter uma credibilidade, porque senão não tem como. Mas para o João e para a Maria, que faz essa operação aqui, porque às vezes o cliente é normal, tá? O cliente, ou até mesmo o assessor, o especialista, enfim, pô, fiz a operação hoje. Vamos pegar essa aqui de BTG. Meu, fiz a operação hoje, 100 pau no meu cliente. E aí subiu 10%, o cara tem um ganho alavancado em 1,5 vezes. Vai cotar, vamos supor, vamos colocar um exemplo ainda mais dentro assim, totalmente dentro da realidade. Eu tenho esse questionamento assim, normal até hoje. Porque é normal a associação da alta da ação, eu consigo já embolsar esse lucro. Então, eu tive uma alta da ação de 10%. Pô, eu vou cotar a operação, não estou saindo com 115 mil, não estou saindo com 110, não estou saindo com 105, não estou saindo com 90, estou saindo com 80, entendeu? Por quê? Mas por quê? E mesmo com a ação subindo 10, porque ela tem o fator θ, que é a variável aqui que mede a sensibilidade da opção em relação à passagem do tempo. Então, o que é o fator tempo? Que é basicamente assim, a gente quer essa alta dos 10%, a gente quer, mas a gente quer essa alta muito próxima do vencimento, porque essa opção, ela é vendida como? No nosso amigo aqui, o mercado de balcão. O que é mercado de balcão? Não é eu, não sou eu, não é o Breno, não é o Lucas, não é a Suzana que vai comprar, não é a Ana, não é uma opção vanilla, que é aquela opção lá que a gente compra o ticket bonitinho lá e vende no mercado de bolsa à vista. Quem compra essa opção é a tesouraria do banco, que a gente faz a operação. Então, ele não quer tomar esse risco, exemplo aqui aleatório, né? Subiu 10 em 2 meses, pô, existe uma possibilidade grande, então, de subir os 62 em 12, né? Que é o tempo da operação. Então, pô, a precificação disso para baixo vai ser absurda, vai ser muito forte. Agora, assim, está faltando, pô, 2 semanas para a operação vencer e o papel está subindo 20%, muito provavelmente esse cliente pode não sair com uns 30, tá? Que é o 20% de lucro da ação, mais 10% de lucro das opções. Mas das opções, às vezes, ele consegue embolsar 8, por exemplo. E aí, claro, né, o seu trader aí vai estar altamente inclinado ali a tentar fechar essa boleta. Por quê? Ele basicamente vai falar assim para o cliente, João, é o seguinte, sua operação, ela vence aqui é, ela vence aqui dia 14 de dezembro. Pô, a gente está aqui começo de novembro, só que, cara, olha só, a sua barreira de alta é 62, o papel está subindo 20 agora, cara, eu consigo garantir 25 para você no bolso agora. É 20 da ação, mais 5 das opções. Isso aqui dá 250% do CDI. Vamos zerar a operação, colocar no bolso. Pô, aí, por exemplo, vai ter que pegar o relatório do research para embasar. Ó, a perspectiva do research não tá legal por causa disso, vamos zerar. A gente vai entrar em vale agora. E aí entra o famoso job description, né? Que é basicamente ali o que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente não consegue falar, o próprio especialista, gerente ali vai passar o call para o cliente, mas deixar o cliente sempre ciente também que existe essa possibilidade, sim, mesmo com a ação subindo, dele sair com ganho ali, com valor marginalmente menor, caso ele precise do recurso no curto prazo, menor do que o que ele entrou, tá? Então, sim, isso existe. Falando um pouco aqui da operação em si, se em algum momento ela valorizou mais que 62, o investidor participa da alta, né, até o retorno máximo de 15, trava aqui em 15% ao período, e se em algum momento desvalorizou mais que 25, o investidor tem um prejuízo proporcional à variação negativa da ação. Então, a gente, que é basicamente assim, o preço da ação está R$100, caiu para 74, poxa, ele vai participar da variação da ação, no final está 83, vai vender por 83. Ou ele pode escolher pagar, sei lá, um exemplo aqui, tá? Mas uns R$1.000 das opções, no final vai debitar uns R$1.000 dele, R$500, só que é um débito ali, um ajuste, e ele fica com as ações desvalorizadas na carteira. Geralmente o cliente não gosta disso, ele prefere deixar vender e montar com outra ação. Isso de ficar empurrando, só
só posterga, assim, a raiva do cliente, entendeu? Isso aí não costuma dar certo, no relacionamento de longo prazo não funciona, o cliente fica... Porque você pode fazer outra operação, bate barreira de novo, não vai para o lado que você quer o papel, e aí vira aquele imbróglio, entendeu? Ele vendendo, ele pode depois ir lá e comprar a ação de novo, costuma funcionar bastante. E é isso, assim, a liquidação das opções é D mais 1, liquidação das ações é D mais 2, tá? E acho que é isso, para falar dessa operação. Tem alguma dúvida adicional? Ou a gente pode passar para a próxima aqui? Vamos lá para a próxima, então, né? Tem 3 para a gente falar? Vou passar aqui. Essa aqui é a querida que a gente comentou e mencionou no exemplo anterior. O que muda desta operação para outra, tá? Então, vamos fazer uma... vamos lembrar disso aqui, ó. Então, primeiro, essa aqui é uma operação de proteção total, que é uma collar, é uma collar alavancada, só que ela traz proteção total para o cliente. Vamos pegar aqui, literalmente na prática mesmo, a estratégia, né, para a gente entender como que ela é montada, né, como que ela é feita. Decora aqui, ó, a venda da put, né, que eu estou comprando uma put aqui, ela tem um preço de exercício, que é o meu pré-fixado, garantido, só que o meu valor de barreira não se aplica. O que quer dizer valor de barreira não se aplica? Quer dizer assim, se a ação derreter, cair 95%, 99%, Bradesco aqui, que nem no exemplo, só não pode quebrar, né, deixar de ser negociado em bolsa, pô, até o dia 27 de outubro aqui, que é o vencimento da operação, Bradesco só não pode quebrar, o cliente vai levar ali pelo menos ele leva ali 4%. E, poxa, como que a gente consegue, né, entregar para esse cliente, uma operação sem barreira, né? Pô, qual que é o milagre aqui, Gustavo? O milagre está aqui na linha de baixo, ó. A barreira dele é bem baixa assim, né? Eu acho que está bem alta até para essa operação. Difícil o Bradesco bater os 37. Mas a barreira dele é baixa. Então, assim, e o preço de exercício das opções dele, né, do caso da venda da call e da compra da put, é bem baixo também. É 4%. Então, aqui a gente está falando assim, ó, eu não quero prêmio se a opção for exercida, pode jogar meu prêmio lá embaixo, né, a cabeça do cara que está montando essa operação para levar para o cliente. Vai levar para qual cliente? Assim, não estou nem aí se bater a barreira, pelo menos eu tenho um prêmio baixinho ali, que é a correção da inflação, basicamente ali. Mas, cara, eu tô querendo, assim, vai me dar dor de barriga se eu fizer uma operação e perder dinheiro, cara. Eu não suporto, eu tenho 60 anos já, eu não quero mais, já operei com ações e não é para mim. Esse cliente é um cliente potencial para esse tipo de operação. Se você falar com ele direito, assim, explicar certinho a operação para ele, muito provavelmente ele tem uma tendência, né? Não é que ele vá fechar, mas ele tem uma tendência. Por quê? Primeiro ponto é que a gente tem a alavancagem padrão, né? Que é aquele chamariz no olho do cliente, né? Ao invés de comprar uma ação e ficar exposto ali 1 para 1, aqui ele tem o ganho alavancado em 1,5 vezes, que é a proporcionalidade aqui da quantidade de opções para ações. Então, a gente está comprando meia call a cada uma ação, né? Basicamente para dar esse ganho alavancado na alta para o cliente. Então, o papel subiu 10, você ganha 15, subiu 20, você ganha 30. Isso que, né, chama bastante a atenção do cliente. E assim, mesmo a barreira sendo baixa, né, que aqui a instituição aplica o spread, a instituição pode aplicar o spread em qualquer ponta, tá? Pode ser em cima da barreira de alta, em cima do preço de exercício, enfim, a gente sabe que não está sendo aplicado sobre a put, né? Que a put aqui não tem como aplicar spread. A put aqui é caríssima, né? Porque ela não tem valor de barreira. Então, o spread está saindo de alguma dessas duas pontas aqui. E aí, a instituição monta essa determinada operação aqui. Gustavo, traduz assim, o que muda na prática, tá? Basicamente, o que muda na prática desta operação, uma collar, noquinha alavancada com proteção total, para a anterior, é que a gente não tem, a put aqui, literalmente, ela não tem preço de exercício. Então, ó, volta para trás, opa,
Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Volta, volta. Aqui. Tá vendo que a put aqui, eu volto para cá, ó. Deixa eu voltar aqui. Azulzinho agora. Tá vendo que a put aqui, ela tem um preço de exercício? Então, se eu, e assim, provavelmente, assim, provavelmente não, aqui o spread da operação está sendo aplicado um pouquinho sobre a put, sim, a gente não sabe o percentual exato, não tem, até tem como fazer essa conta, mas é uma conta bem, que eu levaria muito tempo para explicar e não é o racional da aula aqui, mas aqui a instituição está aplicando o spread sobre a put e aí está deixando mais margem aqui para o preço de exercício da call vendida e também aqui para a call comprada, né? Então, a call aqui comprada, o valor de barreira dela e a call vendida também, a gente está falando de uma barreira altíssima de 62, né? Então, tem uma probabilidade pequena disso ser atingido. Pô, Gustavo, fala na prática mesmo, para quem que você oferta, como que eu oferto, para qual cliente é cada uma das duas operações. A operação inicial é para o cliente que está incerto. Tá? Acha que o papel pode ser X, pode ir para o lado A, mas ele também tem possibilidade do lado B. Ele está um pouco inseguro, tá, do cenário. A operação 2, aqui ó, a Collar, é uma operação para o cliente medroso, tá? Que tem medo mesmo, quer entrar, quer um ganho, quer um negócio diferente ali na carteira, mas ele não abre mão da proteção. Ele não abre mão, ele não quer ali aplicar 100 mil e ter o risco, que nem na operação de Bradesco, de sair com 80 mil. Se falar isso para ele, ele começa a se tremer todo, fala que não é esse tipo de operação que ele quer. Então, esse cara que tem um zelo maior, né, do capital, não está tão inclinado assim para risco, essa operação pode ser ideal. Claro que a forma que a gente leva para o cliente também faz sentido, faz a diferença. Ao invés de você levar assim para ele, pô, bateu a barreira aqui, cara, infelizmente você vai levar 4. Como que você leva? Leva assim, se bateu no pior cenário, é próximo da inflação, tá garantido para você, cara. E aí pronto, entendeu? Aí vamos embora, não tem, não tem segredo. O restante aqui da operação é normal, tá? Então, perfil moderado, arrojado, agressivo, pode ser sob custódia ou com a compra do ativo, é, não possui custo para o investidor, porque as opções elas netam, né, elas se pagam, pode ter chamada de margem. Durante eventos corporativos, né, o strike das opções, você recebe os dividendos normais e os strikes das opções são ajustados para baixo, normal. Tem possibilidade de saída antecipada a mercado, como eu expliquei na operação anterior. Tem um vencimento que gira ali na casa de 1 ano, valor mínimo de 30K, que geralmente, né, na instituição que eu trabalho aqui, a gente pode também fazer uma operação com opções, eu não trouxe aqui, mas a gente pode personalizar totalmente para o cliente, tá? Então, é uma operação que a gente precisa da tesouraria, então leva um pouco mais de trabalho. Geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de operação, a gente fica o dia inteiro só para fazer ela. Então, o cliente ele gosta da put sem strike, gosta da put sem strike, sem valor de barreira, chama a atenção dele, só que, meu, esse preço de exercício de 4% tá matando o cara, tá matando, corroendo o bichinho por dentro. O cara não quer fechar a operação nem ferrando, tá falando que na outra instituição tem melhor. O que que você faz? Só que aí ele precisa ter cascalho, né? A operação ele vai conseguir fazer com valor mínimo de 200K. Então, a gente pode personalizar para ele. Então, cara, ó, eu vou diminuir tua barreira aqui de 37 para 20 e eu te dou um preço de exercício aqui em qualquer cenário, consigo te entregar 12. Sei lá, eu estou chutando o número aqui, tem que cotar no dia. Então, sim, as instituições financeiras costumam fazer personalizado exatamente como o investidor deseja, tá? Claro que as operações de prateleira ali costumam atender bem, 90% assim, só que tem aquele cliente que, cara, ele olha a lâmina e fala assim, pô, cara, para minha posição, para o que eu tô vendo, não é o ideal. Aí a gente vai lá e tenta personalizar também, tá? Alguma dúvida aqui? Posso passar para a última? Bora. Então, a última aqui é uma forward.
A Ford é basicamente tem uma instituição financeira aí no Brasil que vocês devem conhecer, que chama ela de Rubi. Ela eu diria, desde que eu trabalho com isso, ó, fazem já quase 5 anos já, ou 5, mais ou menos isso. Cara, na minha opinião, ela é a operação de longe, assim, mas de longe mesmo, mais conhecida. Todo cliente que já operou com derivativo alguma vez e já operou nessa casa, ele provavelmente já fez uma operação dessa aqui. Pô, Gustavo, por quê? Essa operação, ela é uma operação simples de entender. Não que as outras sejam difíceis, tá? Mas ela é bem simples. Vocês podem ver que na lâmina que manda para o cliente, ela tem 2 cenários apenas. E ela tem duas pontas só de opções. Então, você tem uma compra de uma put e uma venda de uma call que financia a operação. Então, aqui a gente está falando de Embraer, tá? O ativo objeto, mas pode ser com qualquer outro. Então, a gente tem esse gráfico aqui, né? A gente, diferente das outras operações, que a Straddle, ela é basicamente um triângulo, né? Um triângulo assim para cima. A Strangle não tem aqui, mas ela é um retângulo com indicadores para cima. A Collar, ela é esse, não dá para dizer que é um L, meio deitado, assim, sabe? Porque ela tem uma proteção total e ali ela tem um retorno pré, se atinge determinada barreira. E essa aqui, o desenho dela é esse quadrado, vamos dizer assim, cara, esse rio é meio que um quadrado, né? Por quê? Basicamente, aqui, em vários cenários, o cliente leva um ganho pré-fixado. E se a barreira de baixa for atingida, basicamente ele encartera o papel. Acabou. Não tem muito segredo. Geralmente são operações de tiro curto, fazem sucesso para os clientes que são aqueles clientes ultra, como que eu posso dizer? Só querem deixar o dinheiro em liquidez, CDBDI, são ultra resistentes quanto a prazo. Se oferece algo de 1 ano, o cara, bate o pé que não é para ele, que daqui a pouco ele pode mudar totalmente de ideia, tá pessimista. Geralmente, desse cliente chama atenção esses tirinhos curtos, né? Essa operação aqui, ela basicamente ela tem 2 cenários. Eu vou falar das opções, mas vamos falar aqui primeiro dos cenários. Então, aqui ela tem um cenário que, se em nenhum momento ela desvalorizar mais que 18, o investidor tem um ganho pré-fixado de 5,20. Então, vamos supor, ela tá subindo 35%. Não tem problema, o investidor vai receber aqui seus lindos 5,20%. Ele tá recebendo menos 30, ele vai ver na conta menos 30? Não, porque no dia do fixing da opção, que vence aqui no dia 24/12, no caso pré-natal, antes do Papai Noel chegar, né, antes, no dia do fixing, vende a ação um dia antes, né, dia 23, aí no dia 25, exemplo, ele aplicou 100k nisso aqui, né, aplicou 100k, aí ele tem ali, tá subindo 35%. Vamos pegar o exemplo da lâmina aqui. Então, ele tem que tomar um débito de 30 mil e tem que tomar um ajuste de um crédito de 35,20%, porque ele tem um retorno total garantido de 5,20. Só que o ponto é que quando essa operação, em qualquer cenário para cima, para o cliente, é indiferente. No dia lá do vencimento, no dia 23, vende a ação, no dia 24 é o fixing da opção, ele tem o ajuste já do derivativo frente ao preço da ação, no dia 25, ele tem o crédito bonitinho ali de 5% para ele, aplicou 100 mil, ele vai ter 5%. Aí tem aquela famosa frase, né? O cliente vai falar assim, pô, mas eu perdi dinheiro. Não, na verdade você não perdeu, você deixou de ganhar. Mas se o papel tivesse andado de lado, 0,0, você tinha ganhado 5,20. Tivesse subido 2, você tinha ganhado 5,20. Aí é o que a gente fala popularmente, né? A famosa dor de corno, assim, né? A Valéria quer perguntar alguma coisa? Não, obrigado. Não quero, não. Então, basicamente, se em algum momento ela desvalorizar mais que 18,
o investidor basicamente só fica comprado em Embraer. Meu, super simples. Os clientes costumam comprar muito essas ideias, porque, assim, no pior cenário, é só ele, nas opções, virou pó, né? Então, no caso aqui, bateu aqui uma queda de 18,5, né? A barreira é os 81,4. Então, basicamente, ele vai encarteirar o papel, comprou 100 mil quantidades, vamos supor que ele comprou 100 quantidades, 100 mil é 100, cada quantidade é R$ 1.000. Meu, vai encarteirar ali aquelas ações a 900 e pouco, e aí, não, 900 e pouco não, né? Vai encarteirar a ação a 800 e pouco, desculpa. Vai encarteirar a ação a 800 e pouco, e aí vai esperar uma alta futura desse determinado papel, e pronto, tá? E aí ele pode vender no futuro tranquilamente, pode montar outra operação em cima, fica tranquilo, sossegado. Também é uma operação que ela fala aqui que tem o ajuste negativo das opções em caso de valorização maior que 5,20, porque o cliente só vai ver aquela valorização ali de 5,20, e o resgate antecipado, caso o cliente queira também é feito a valores de mercado, tá? E aí, aquela ideia normal da chamada de margem, estrutura de opções não ter custo, tá? E quem está financiando a operação é a nossa... Vocês podem ver que é comum, tá? Da maior parte das operações, quem financia a operação é sempre a nossa belíssima call vendida lá em cima, tá? Que eu ganho o prêmio e eu compro a put com esse prêmio, tá? Por isso que eu compro a minha proteção ali dos 18,5 com esse prêmio. Por isso que a estrutura não possui custo para o investidor. Galera, sei que é muita informação, mas ficou claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Não tem pergunta ruim, não tem pergunta boba. Fiquem, 1000% à vontade. Podem perguntar. A galera tá gostando da aula aí. Maicon, Graciene. Pô, legal. Obrigado, viu, galera? A gente faz com amor aqui, né? Tem uma dúvida, Gustavo, Pode perguntar, que Maicon. seria o seguinte, em relação a COI, dentro dessas estruturas que elas são feitas, eu sei que eles utilizam ali uma base de, muitas vezes, comprado, vendido, para poder dar aquele capital protegido ali para o cliente. Me parece muito similar com essas estruturas que É, você mostrou aqui para a gente, né? Eu acredito que siga a mesma linha de racional. O que diferencia basicamente o COI dentro dessas estruturas que você apresentou até aqui? excelente pergunta, excelente pergunta. E é muito legal. Meus especialistas fazem muito essa pergunta. E assim, vamos pegar um COI aí, um COI com ativo objeto, vamos pegar um popular também aí no Itaú, o SAP. O que diferencia ele? Acho que o Breno levantou a mão também, mas eu já te passo a palavra, Breno. Vou responder o Maicon aqui. O que diferencia um COI XYZ, com qualquer ativo objeto, de uma estrutura com a ação em específico? A primeira coisa é que o COI, ele geralmente ele pode ser indexado a mais coisas. A estruturada, com ações, com renda variável, ela vai ser indexada a ativos negociados na bolsa. Aí você vai falar assim, pô, Gustavo, é verdade, né? Teve o COI da Ambipar aí da XP, que era um bonde de uma dívida de fora. Então, é o primeiro ponto que diferencia. Tem um COI de um ETF, que é difícil a gente conseguir dar preço é difícil a gente conseguir dar preço, fazer uma estruturada com ações com esse tipo de estratégia com ETF. Por quê? Porque tem baixa vol. Então, com um ativo de um ETF, o ETF é a ideia, né? Poxa, é para o vovô, é para a vovó começar a investir ali em renda variável. Então, aí eu tenho um produto de baixíssima vol. Então, eu não consigo precificar uma opção, jogar uma opção em cima, porque o produto não consigo aplicar spread, né, basicamente. E aí, eu consigo via COI, por exemplo, pensa num COI, numa estrutura de um COI. Como que ele é montado? Foi a sua pergunta, Michael, que é fantástica. A maior parte, tá? Não é uma regra, não é 100% assim, mas vamos dizer, vamos chutar, não tenho esse número, mas vamos pegar 80, 90% dos COIs.
70%, 80% do capital que a instituição financeira capta no dia, eles aplicam literalmente numa LTN, numa NTNF, num título do Tesouro Nacional, que vai me pagar ali uma taxa pré-determinada. Vamos pegar esse COI aí da instituição financeira que eu trabalho, como ele é montado, por exemplo, o COI, ele está sendo, vamos arredondar valores aqui, hoje a gente tem uma Selic em 15 e a gente tem esse COI sendo vendido para 5 anos. Poxa, como que ele é estruturado? Como que esse produto é estruturado? Vamos supor que a instituição financeira captou 100 milhões nesse dia, neste produto. Então, a tesouraria vai lá e compra 70 milhões em LTN, tá? 70 milhões em LTN para 5 anos, que vai te remunerar, estou chutando aqui, tá? Só números bem esdrúxulos, assim, mas vai te remunerar 15% ao ano. O COI pré-fixado, ele vai te dar 10%, vai dar para o cliente no pior cenário, se o COI andar de lado ou cair, vai te dar 10%. E vamos supor que, na verdade, vamos arredondar, vamos supor que o COI, eles comprem para 5 anos, dê 18%. Então, beleza. Dessa diferença, tem alguns fatores aí. Primeiro que esses 70% precisam se transformar eles precisam se transformar necessariamente no 100 corrigido pelo menos por 10%, que é o que o cliente contratou ali. Então, às vezes não é 70% só comprado em LTN, é 80%, é 85%, porque você concorda que eu tenho aqui R$100. O COI é feito aqui, a instituição captou, a instituição precisa transformar, vamos fazer a conta aqui na HP ao vivo, para falar, precisa pegar esse PV de 850, jogar uma taxa de 17% ao ano, um N de 5, para esses R$850 virarem 1.863, né? Esses 1.863, lembra lá atrás quanto que eu preciso pagar para o meu cliente? Eu preciso pagar para ele 10%. Então, 10% ao ano. Então, 10% ao ano vai dar, fazer a continha de padaria aqui, tá? Só para ficar claro. Esses 10% vão virar 50% no período. COI é de 5 anos, beleza. Então, se eu tenho aqui R$1.000, eu, Gustavo, apliquei no COI hoje, tenho 50 reais, tem uma correção de 50%, então esses meus R$1.000 vão virar R$1.500, beleza? A instituição financeira vai conseguir me pagar. E aí, eu tenho 1.863 para 1.500, eu tenho uma diferença aqui de 363, né? Então, eu tenho aqui de 1.500 para 1.863, eu tenho um delta percentual de 24%. Beleza. Nossa, então a instituição financeira pode me pagar um spread maior, ou poderia me pagar um spread maior. Pô, ela tem um ganho maior negativo. Por quê? Ela precisa, num cenário de alta, entregar esse ganho 100% espelhado para o cliente. Estou supondo um COI aqui, XYZ. Tem diversas estratégias, dá para, fazer uma aula só disso, falando de estratégias distintas de COI. Estou colocando um COI XYZ na minha cabeça, que é o COI SAP, né, que o Itaú tem, que esse produto é comercializado faz muito tempo já dentro da instituição, e estou colocando ele como exemplo, tá, galera? Não tomem isso como uma regra absoluta. Cada COI vai ser montado de um jeito. Então, esse COI, ele tem a LTN ali, que é comprado em X percentual, que isso eu não consigo informar com exatidão para vocês, e é comprado ali, por exemplo, 10, 12, 14% do ETF do SAP. Não, vamos colocar 10%. E aí, por exemplo, você vai falar, pô, mas eu tô... Então, quer dizer que a instituição está tomando 80% do capital em LTN só para se redear e vai comprar, ou 70% que seja, e vai comprar só 30% em COI, em 25% no ETF, né, no S&P 500, e 5% em derivativos? Exato. Por quê? Porque, assim,
o derivativo que eles compram, no caso, eles vão sem medo numa call open com uma alavancagem vezes 4. Você concorda que não numa call open, pode ser uma open out, alguma coisa, uma call spread, depende, né? Depende do tesoureiro, o que ele está vendo na hora. Mas, pô, pega ali, tenho 25% de mercado à vista, eu tenho 5% dessa grana para colocar lá em derivativo. Se esse ativo subir, eu preciso entregar a alta 1 para 1 para o meu investidor. Então, eu vou ter que necessariamente. Eu só tenho 25% do capital, 70% eu apliquei na LTN para. Pô, se o COI derreter, se o S&P derreter, eu preciso garantir o capital do meu cliente. Eu preciso ir lá e falar: ô Gustavo, olha só, ô Michael, você aplicou 100 mil comigo aqui, toma 150 mil, tá? Tá garantido que eu te prometi lá 10% ao ano, beleza? Beleza, valeu. E se eu não tenho essa LTN, não teria como eu fazer essa engenhoca, né, para conseguir pagar também o cliente com ganho alavancado. E aí entra também, por isso que o Lucas fala nas aulas dele lá atrás, quando eu fiz CPA 20, CEA com ele lá atrás, estudei também com o Lucas aqui, ele falava muito do COI, o significado da palavra ser coisa estranha, né? Por quê? Porque ele é uma estrutura que tem renda variável dentro, com tributação de renda fixa, que tem renda fixa dentro, ele é um organismo à parte. Eu não acho o COI ruim, eu juro por tudo, tá? É assim, tem o produto certo para o cliente certo. Então, assim, o cliente que tem um certo receio de aplicar em bolsa, se ele vê uma variação assim de comprar o S&P direto na bolsa, ele tem um infarto. E você quer agregar um valor, trazer uma remuneração diferenciada para esse cliente, ele está ciente que, pô, no pior cenário ele vai ganhar 15, 10 ao ano, tá lindo, tá ótimo, né? Informação tá aí, tem vídeo no YouTube de todos os YouTubers falando sobre esse produto, eu acho fantástico, entendeu? Hoje o acesso à informação está muito fácil. Mas o cliente, para montar essa engenhoca sozinho, ele literalmente, assim, consegue, mas é muito mais difícil. Você entende? Pô, o cara vai lá, vai comprar 70% do capital, tem lá 100K. Vai pegar 70 mil, comprar uma LTN para 5 anos. Aí, beleza, ele compra 25% da posição no S&P. Aí ele tem que ter o acesso a uma mesa de renda variável para comprar uma open-in, que ele vai ter que cotar para ver se vai dar 4 vezes a alavancagem dele. Entendeu? É uma engenhoca muito grande que, o produto já vem literalmente embalado pela instituição e fala assim, João, ó, é isso aqui. Quer comprar? Quer. Não quer? A gente tem outros produtos aqui para você. É isso. A grátis e até Show de bola, Gustavo. bem Obrigado, cara. perfeitamente certo para cada produto. Breno compactua desse pensamento também. Aí, boa. Tem algum respondido, Michael? Algum ponto aqui? Eu acho que é isso mesmo. A ideia, eu trabalho com essa base também e eu vejo até uma forma de redear a carteira do cliente que muitas vezes tem uma posição em renda variável internacional, ali, às vezes está alocado em bolsa americana ou algo assim. Tem tempo, entende do prazo, né, que existe a volatilidade, mas eventualmente, por exemplo, agora a gente tem uma possível bolha aí que pode estar acontecendo na linha de inteligência artificial e as ações vêm caindo, aquela coisa, a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente. Você traz uma estrutura dessa para o cliente falando, poxa, vamos travar aqui seu risco, te garanto aqui o seu capital protegido e um percentual mínimo de retorno no período. Se você chegar até um percentual X, ele vai travar ali naquele ganho, mas eventualmente você já também não tem um risco de oscilação e continua exposto a esse tipo de ativo que você gosta e entende que faz sentido. Então eu estou protegendo basicamente sua carteira. Então eu redi a carteira do cliente dessa forma. Eu acho que faz sentido se você explicar e também estiver dentro daquilo que o cliente espera, né? Boa. Isso aí, perfeito. Concordo. Passar aqui, galera. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de derivativo de renda fixa. Calma que a aula tá acabando. O derivativo de renda fixa é bem mais simples, tá? Que às vezes vocês se planejaram aí para terminar às 10 horas. Eu tento terminar umas 10h15, assim, 10h10. Se tiverem perguntas aí, podem abrir o microfone, ficar 100% à vontade.
Então, vou encerrar o tema de renda variável e agora a gente parte aqui para renda fixa. Renda fixa é mais simples, então é um conceito mais direto, um pouco mais objetivo. Então, vou fazer uma introdução breve do assunto, a gente fala um pouquinho ali do tema e depois tem um case no final super prático para a gente tentar resolver juntos, tá? Então, basicamente aqui a gente tem, deixa eu só pegar, deixa eu mostrar, aproveitar na tela aqui, antes também eu separei, antes que eu me esqueça, tá? Que senão é muita coisa. Depois tem aqui o site do banco mesmo, ion.itaú/educação, que vocês podem compartilhar aqui, o Léo abriu um site de vários bancos, né, e aqui a gente pode explorar de forma gratuita, conhecimento gratuito mesmo, que o banco disponibiliza. Aqui a gente tem call com o Vitor Natal, que é o analista-chefe aqui do Research do banco. Enfim, aí tem alguns cursos legais, invista como trader, domine a renda variável, e alguns temas aqui relevantes para a gente, para o dia a dia. Depois, deem uma olhada com calma, é só uma sugestão mesmo, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para cá. Peraí. Então, aqui, a gente... Peraí. Deixa eu me encontrar de novo. Opa, meu Deus. Perda com a tecnologia aqui. Pega lá. Bagunçou aqui. Estagiário, tá mostrando aí a tela do... Tá mostrando normal, né? Está mostrando a introdução à renda fixa, é isso? Perfeito, é isso. Fechou. Valeu. Tá, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Introdução à renda fixa aqui, a gente vai falar um pouco do tema e no final tem um case rápido, tá? Vai falar um pouco da prática, de como funciona o derivativo em renda fixa e aí no final a gente mata com case. Então, títulos que pagam uma remuneração fixa ou indexada a um indicador, CDI, IPCA ou Selic. A gente tem títulos como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e Debenture. O foco em títulos de renda fixa é previsibilidade de fluxos e baixo risco de crédito, mas a gente tem títulos com alto risco de crédito também, normal, mas a gente tem uma previsibilidade maior do que investir em ações, por exemplo, que nem a gente estava vendo anteriormente. E os institucionais, né, mesa proprietária, enfim, tesouraria de bancos, utilizam ali para gestão de liquidez e duration de carteiras. Quer ver um exemplo na prática? A gente tem a remuneração do executivo, né? O executivo do banco pegou um bônus de R$1 milhão, exemplo. E ele tem um contrato lá que se o bônus dele for acima de 500k, 500 fica retido. E ele consegue pegar, se for mandado embora, depois que sai da instituição a partir de 3 anos. Estou chutando só, tá? Estou dando um exemplo totalmente fictício. Não sei se é assim que dá hoje um contrato de um executivo. Mas o ponto é, a tesouraria precisa otimizar e rentabilizar esse recurso. Por quê? Para o funcionário, geralmente é prometido uma correção de 90% do CDI, 100% do CDI. Só que esse dinheiro está no caixa do banco. E o banco ele tende a tentar otimizar também, tá? Então, tudo mesmo, o banco vai tentar ali otimizar e ganhar em alguma ponta. Tá? Na tesouraria também o pessoal trabalha assim de forma absurda. O que são derivativos de renda fixa? Instrumentos financeiros cujo valor deriva de outro ativo, taxa, índice, moeda, até mesmo uma ação. Por que eu coloquei aqui a ação? Pode ser um ETF de renda fixa. Então, a gente pode ter, sim, um derivativo de um ETF de renda fixa, normal, tá? Não trava em nada. A gente tem futuro, opção, termo e swap. É utilizado na renda fixa para hedge, alavancagem e arbitragem. E no mercado brasileiro, hoje as operações ficam concentradas na B3 e na CETIP. Tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Hoje, qual que é o derivativo o mais popular, vamos dizer assim, para a gente negociar uma renda fixa? Qual que é o derivativo que a gente usa? O swap, hoje. O mais padrão ali para negociar para a pessoa física, tanto na casa que eu trabalhei, na casa que eu trabalho hoje é baixíssimo, assim, fiz um swap na minha vida, para ser bem objetivo, não é o perfil, é muito
o operacional disso não é tão simples. Em algumas instituições, isso já é feito de uma forma mais dinâmica, tá? Mas o que a gente tem que entender de um swap? Que é um contrato em que duas partes trocam fluxo de caixa futuro com base em indexadores distintos. Por exemplo, o mais comum, que é bem comum, CDI por IPCA, ou CDI por câmbio, ou dólar por real, real por dólar. São os mais comuns de todos, tá? Não há troca de principal, apenas da diferença entre os indexadores acordados. É utilizado amplamente por tesouraria e empresas para proteção de balanço. Quer ver um exemplo clássico? Eu, Gustavo, sou dono da LS, né? Quem me dera, não sou, mas vamos supor só no exemplo aqui. Mas eu, Gustavo, sou dono da LS. Brasil, eu recebo em real. Eu recebo, um aluno vai lá, compra o meu curso em real. Ele me paga R$1.000. Só que o Lucas, muito rico, vai lá e ele faz uma dívida no Morgan Stanley. Vamos supor que ele tem uma conta lá, não sei, mas vamos supor que tenha. Essa dívida dele está atrelada em dólar. Então, ele paga lá a variação do dólar no período. O que o Lucas faz? Ele tem um ativo em real e ele tem um passivo em dólar. O que ele faz? Ele inverte isso, né? Ele fala assim, olha, eu tenho um ativo em real, banco. Você pega aqui a minha variação do real, eu te entrego a minha variação do real e você me dá minha dívida aqui eu pago, vamos colocar, estou com um dólar a 5,40, vai. Você me dá aqui 5,20 da negociação do dólar. Aí, claro, né? A instituição tem o spreadzinho dos guri, né? Vai ter o spreadzinho ali, ó, consigo te pagar 5. Quer? Quero. Fechado, a gente tem um negócio, então. A gente fechou a ponta aqui, então a gente tem um negócio, o Lucas recebendo variação do dólar travado em 5, então se cair mais, ele está tomando taca, se subir, positivo para ele. Ele fez ali o contrato de swap travando em 5. E, em contraparte, travou ali o real em... chutar aqui, tá? Mas travou o real, o ganho real em CDI, do que ele tem aplicado, ou fez uma variação de real. Basicamente, ele trocou o indexador, estava recebendo em real, e agora ele tem o ativo, né? O ativo dele está em dólar e deixou o passivo lá para a instituição, e também a instituição ganhou um pequeno spread ali, não dando essa diferença total para ele. Beleza. Eu coloquei aqui, né, como funciona na prática, que é o exemplo que eu dei aqui do Lucas. Duas partes definem, o notional, que é o valor de referência, então vai ser sobre um volume de 100K. O indexador, CDI, IPCA, eu tenho 100% CDI. Você tem IPCA mais 6. A gente tem tchado, tipo, a gente tem um negócio? Tem. Não tem? Pô, vamos tentar fazer uma cotação. E a gente tem prazo e data de liquidação. Swap, chegou na data de vencimento, é um abraço, entendeu? Tem uma instituição aí bem famosa, inclusive, que swapou vários contratos, aí obviamente eu não posso expor agora e nem falar, mas assim, ela swapou vários contratos para 10 anos. E isso uma hora vai estourar. E pode ser que essa instituição, os clientes tomem ajuste negativo. Então, um exemplo, swapou CDI para IPCA. Então, o CDI acumulado foi 50 e o IPCA foi 60. Lá no final, esse cliente vai pagar 10%, ou pode ganhar 10 também, que é maravilhoso, né? Mas vai pagar 10 e não tem o que fazer. Não tem uma rolagem de swap igual a gente rola opção. A gente pega essa opção e rola para frente. Swap é tchado, é vencimento, adeus, um abraço, entendeu? Beijo, me liga. É bem interessante, porque assim, às vezes você compra um título, você fala assim, pô, comprei IPCA mais 6, só que, a minha instituição está me oferecendo aqui um pré de 12, se eu swapar aqui, meu assessor me ligou, está me oferecendo um pré de 12. Às vezes, para o cliente, ele está lá, pô, não, a inflação vai ficar 4%, 3%, eu vou estar ganhando 9%, 10%, meu assessor me ofereceu um pré de 12 para 5 anos, vou comprar. É aquela máxima, aquele mantra que o pessoal no YouTube adora massacrar. Não, você fez um swap, nossa, te enganaram, é a pior coisa do mundo.
Assim, não tem nada a ver. Se você fez um swap, é basicamente porque você acredita que a tua ponta você vai perder. Faz mais sentido, nesse meu exemplo, né? Você ganhar um pré de 12 do que ter um IPCA mais 6 na carteira hoje. E assim, é aquela famosa máxima, é produto certo para o cliente certo. Não tem produto ruim. Tem produto vendido para o cliente errado da forma errada. Eu acho que o Brasil ele é bem assim amplo para produtos quando a gente começa até a pesquisar mercados fora, né? Por exemplo, Estados Unidos também, obviamente, mas o Brasil é bem desenvolvido em relação a isso. A liquidação financeira é feita com base na taxa na diferença entre as taxas acumuladas. Então, sim, você pode ter um débito, como pode ter um crédito, vai trocar o indexador, e pode ser feito via B3 ou via mercado de balcão, que é o mais comum, né, via CETIP, um swap CETIPado, que aí você não tem, a contraparte é só a tesouraria daquela instituição, tá? Na maioria dos casos. Atuação das instituições financeiras, os bancos estruturam e ofertam swaps para empresas e investidores institucionais, tesourarias utilizam swaps para a hedge de posições proprietárias e funding, então, ter recurso, né? Então, nesse meu exemplo que eu dei do, do diretor, que recebe 1 milhão de bônus e tem 500k retido, pegou 500 à vista e 500 retido. A instituição financeira pode conseguir também funding, tá? Fazendo um swap, conseguir mais recurso ali para emprestar na ponta do deficitário. Também um swap pode ser acessado para isso. Varejo, acesso via fundos, multimercados e COIs, é bem comum. Eu não coloquei que é a única forma, você pode acessar também. Você pode acessar também pegando um papel X e fazendo um swap para o Y, em algumas instituições, não são todas, tá? Que é simples assim, é num clique, é para qualquer cliente. E você tem um mercado de swap no Brasil hoje com volume diário de bilhões de reais negociados. Os institucionais utilizam para gestão de duration, proteção contra inflação e exposição cambial. A gente tem swap em CDI, IPCA, pré e dólar. Regulação é do Banco Central e da CVM, e o exemplo prático aqui, eu trouxe, né, o exemplo do Lucas aqui, mas são as empresas exportadoras, quem faz bastante é quem exporta, né, utilizam swap cambial para proteção do fluxo de caixa ali em dólar, tá? É o mais comum. Aí agora, prometo que tá acabando aqui, quem ficou até agora aí, vamos tomar um café, vamos levantar, que prometo que está acabando. Até aqui alguma dúvida? Posso passar para o case para a gente matar e encerrar a aula de hoje? Vamos lá, então. Vamos passar para esse case aqui. Case super simples, fácil, tá? E rápido para a gente fazer. Basicamente, aqui a gente tem um case prático, que é o comum, que a gente olha e enxerga no varejo, que a gente faz um swap hoje, que é uma empresa que possui uma dívida indexada ao CDI. Então, hoje, ela tem uma dívida aqui indexada ao CDI e ela tem uma receita atrelada à inflação. Para proteger a sua margem, faz um swap trocando CDI por IPCA. Primeiro, o notional é 10 milhões, o prazo é 1 ano. Segundo, o CDI é 10% ao ano e o IPCA é 6% ao ano. Qual lado ganha e qual lado perde ao final do contrato? Aí a discussão aqui, se é para hedge que ela está fazendo, se é para especulação, a empresa e o impacto financeiro disso e o custo de oportunidade, tá? Então, vamos lá. A receita é indexada ao IPCA. Alguém quer resolver o case antes? Eu posso resolver aqui? Alguém já resolveu? Bateu o olho aí e resolveu? Tá bem facinho essa, né? Tem alguém aí? Tô vendo aqui muita gente na sala ainda. Posso resolver aqui? Pode sim, Gustavo. Bora lá. Pode que eu tô com medo de responder. Bora lá, essa aqui é tranquila, gente. Ó,
Então, aqui a gente tem um notional de 10 milhões, prazo de 1 ano, CDI de 10 e IPCA de 6. A diferença do resultado é a diferença entre taxas. Então, a gente tem taxa 10 menos 6, né? Não vou nem puxar HP aqui, a gente tem uma diferença de 4%. Aqui, eu tenho aqui um ganho no meu swap. Por quê? Eu tenho 10 milhões, eu tenho um ganho no meu swap. Então, eu entreguei, eu tenho uma dívida indexada ao CDI e tenho uma receita atrelada à inflação. A minha receita hoje é IPCA. Eu entreguei IPCA e estou recebendo aqui a CDI. Então, eu tenho um ganho no meu swap que é basicamente 10 milhões, vezes 4%. Eu não vou puxar HP, mas aí todo mundo pode fazer aí, eu vou fazer de cabeça aqui, que dá 400k. Não estou enganado, tá? 400k. Então, a empresa, ela ganha, basicamente aqui, por fazer esse belíssimo swap, ela está ganhando 400 mil, compensando o aumento da dívida atrelada ao CDI. Então, o swap, ele está funcionando aqui como hedge, tá? Ele está funcionando aqui como hedge, não é hedge, por quê? O que é hedge? Tá? É proteção. Está funcionando como hedge, deixa eu pintar de vermelhinho aqui, não está funcionando como especulação, e porque reduzindo a exposição, né, aí ao aumento de juros da empresa. Se o CDI fosse menor que o IPCA, a empresa perderia no swap, mas iria manter uma previsibilidade financeira. Então, se o CDI fosse 5 e ela trocasse, eu tenho uma maior previsibilidade, porque o CDI já está dado ali, já está dado que seria 5% nesse meu exemplo. O que eu posso aqui, então já está resolvido, já está matado, tá? É bem simplesinho aqui isso aqui. Para a Red está com um ganho de 400k. E aí, o que a gente pode usar em garantia em um swap? Em um swap, eu posso usar muita coisa, só que disparadamente o mais comum dentro do Brasil hoje, nosso queridíssimo Tesouro Direto. Tesouro Direto não adianta, para tudo que a gente vai operar com derivativo, a margem, o deságio que aplica no Tesouro Direto é o mais recomendado, é o que o trader vai recomendar, é o que a maioria das casas vai aceitar, tem casa que não aceita ação, aplica um deságio muito grande na ação. Cara, o Tesouro Direto é maravilha, assim, dá para fazer bastante operação. Então, Tesouro Direto, a gente pode usar como garantia no swap, e a liquidação financeira no contrato acontece no final do prazo. Então, pode sim ter ajuste, já te passo a palavra, Ana, vi aqui a mãozinha levantada. Pode sim ter um ajuste ali no decorrer do período, pode sim ter chamadas de margem. Exemplo, pode ter uma chamada de margem. Eu estou passivo em CDI e estou ativo em IPCA. Não, estou passivo em IPCA, estou passivo em CDI, que nem no exemplo aqui da tela, 10%, e estou ativo em IPCA. Pô, o CDI começa a disparar muito. Dispara. E aí eu posso sim ter uma chamada de margem na conta ali, porque eu estou recebendo a inflação que está ali baixinha, né? 5%, 6%, e aí eu estou com o CDI lá, torando lá 10%, 15%, 20%, 25%, aí a B3 sim pode chamar a margem na minha conta. Claro que a gente sempre vai indicar o Tesouro Direto para o cliente, não ter ali um eventual, uma surpresa ruim no futuro, mas pode sim ter uma pequena chamada de margem na conta. Pode falar, Ana, como que eu te ajudo? Eu queria saber, no caso da especulação, como a gente sabe nessa questão aí? Se Boa. fosse uma especulação. Boa pergunta, excelente. Então, se fosse uma especulação, ele não iria estar basicamente o contexto aqui da pergunta. Ele tem uma dívida, né, indexada ao CDI. Uma especulação seria literalmente um cliente, né, um investidor. Eu chamo de cliente que é o hábito, tá? Mas seria um investidor ali, se estivesse cobrando na questão, se ele queria, por exemplo, cara, eu tenho aqui um papel IPCA mais 6,
e eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu quero um pré-fixado, se vira, entendeu? É isso, ele estaria especulando, tá, com um cenário. Agora, esse cliente aqui, ele tem uma dívida ativa na empresa dele, ele só quer se proteger, ele só quer se redear, tá? Então, é mais o contexto ali da questão mesmo. Tá bom? Obrigada. Nada, que isso. Mais alguma, galera? Acho que do meu lado é isso hoje. Cara, consegui terminar aí 5 minutinhos de atraso. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado. Acho que por todos vocês aqui que participaram da aula, ficaram aí firmes e fortes até o final, das 8 até agora. Muito obrigado pela participação. O Michael falou, fundos de debêntures incentivadas geralmente com indexador em IPCA, mas fazendo swap para CDI. Perfeito, bastante mesmo. Aí no mercado que o gestor está fazendo isso. Então, Obrigada. Muito obrigado, Ana, obrigado a todo mundo que participou. Qualquer dúvida, então, estou super à disposição. Obrigado, gente. Obrigadão. Boa noite. Tchau.